Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou diretora de auditoria e estamos aqui em mais uma oportunidade para falar um pouquinho mais de assuntos que envolvem todo esse aspecto da auditoria, né, auditoria externa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NBCTA 580, que é uma NBCTA que trata de representações formais, né, representações formais que o auditor deve obter. A norma tem o objetivo aqui, né, de tratar da responsabilidade do auditor na obtenção dessas representações formais, né, então são representações formais por escrito, a norma ressalta isso, da administração e, quando apropriado, também a obtenção das representações formais, né, no nível aí da governança adequado da companhia, dependendo da companhia que está sendo auditada, né. A gente vai falar um pouquinho sobre o exemplo aqui de representação formal, né, que é uma carta chamada Carta de Representação da Administração, mas o objetivo aqui é tratar, né, o porquê que o auditor tem essa representação e qual é a extensão dessa representação, o impacto disso para dentro do trabalho de auditoria, né, para o trabalho de auditoria. A norma trata que as representações formais elas são tratadas como evidências de auditoria, né? Então, a evidência de auditoria é uma informação usada pelo auditor para chegar às conclusões nas quais ele se baseia no seu relatório, né? E as representações formais, elas são informações necessárias que o auditor exige relativamente à auditoria das demonstrações contábeis da entidade. Portanto, né, elas, similarmente às respostas de indagações, as representações formais também são evidências do trabalho, né, de auditoria. E a norma trata também que, embora essas representações formais elas forneçam ali evidência de auditoria, as representações formais sozinhas, né, elas não fornecem auditoria apropriada e suficiente a respeito de nenhum assunto. Então, é claro que você obter as representações formais da administração, né, a administração chancelar ali a responsabilidade, os principais aspectos que estão relacionados ao trabalho de auditoria, por si só não é uma evidência apropriada o suficiente para a execução de um trabalho de auditoria. Então, existem ali os outros procedimentos que precisam ser efetuados, né, preparados pelo auditor para a conclusão, mas a carta de representação ou a representação formal por si só não é suficiente, né, e não é apropriada para tratar de nenhum aspecto, né. Então, a norma fala muito dessa questão, né, embora forneçam evidências de auditoria necessária, as representações formais sozinhas não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de nenhum assunto dos quais tratam, né. Além disso, a representação, além disso, o fato da administração fornecer representações formais confiáveis não afeta a natureza ou a extensão de outras evidências de auditoria, né. Então, é importante que tudo isso tenha uma conexão, né, os testes, os procedimentos que foram feitos e as representações formais que foram fornecidas ali pela administração, tá? O objetivo do auditor é obter a representação formal, né, da administração, quando apropriado também do nível de governança, de que eles cumpram com suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações, né? O auditor ele é responsável pelo processo de auditoria e a administração ela é responsável pelo processo de elaboração das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras que estão sendo auditadas, né? Então, um dos objetivos aqui é obter essa representação formal que fique ali claro quais são as responsabilidades da administração no momento de elaboração das demonstrações financeiras e a integridade das informações todas que foram fornecidas aos auditores, né? Um outro objetivo é dar suporte a outras evidências de auditoria relevantes, né, relevantes para a demonstração contábil. Então, é o que nós tratamos aqui, né? O trabalho ele precisa existir ali uma conexão para tudo o que foi desenvolvido, né, para a execução do trabalho do auditor. Então, essa representação formal, ela também dá suporte para as evidências aí que são relevantes para o processo de auditoria das demonstrações contábeis, né? E reagir também, né, um dos objetivos é reagir apropriadamente às representações formais fornecidas pela administração
né? E ou se a administração não fornecer as representações formais. Então, a norma também trata, né, como o auditor tem que reagir nessas situações, né? A carta de representação da administração, por exemplo, é um exemplo de representação, né? E ela é requerida obrigatoriamente por todos os auditores no processo de execução ali, de auditoria das demonstrações financeiras, né? E essa representação, ela tem alguns aspectos que a norma traz, que são obrigatórios, né? Dentre eles, normalmente, quando a gente fornece essa carta de representação, ela tem um parágrafo introdutório que a administração está fornecendo aquela representação formal em conexão ao trabalho de auditoria que foi desenvolvido, então dá um breve histórico do escopo que foi aplicado, e trata também, faz a referência ao ano base que está sendo auditado, né? Então é comum a gente ver esse parágrafo. Ela apresenta normalmente algumas classes, alguns saldos ali relacionados ao saldo de ativo, enfim, saldo de passivo, saldo de patrimônio líquido, resultado do exercício ou o valor total das receitas. Então ela também faz uma referência aos números de algumas classes ali do balanço ou da demonstração do resultado para fazer referência às demonstrações que estão sendo auditadas, né? Então é comum a gente também identificar esse aspecto na carta de representação. Ela trata de vários aspectos ali que estão de responsabilidade da administração, né, no processo de elaboração, dentre eles a questão das estimativas contábeis, né? Então a aplicação de estimativas ela envolve um grau de incerteza e é importante que a administração afirme ali a sua responsabilidade com relação ao processo, né, de exercício dessas estimativas, né, de como isso foi conduzido para a elaboração das demonstrações financeiras. Ela trata também que todos os aspectos relevantes, transações relevantes e importantes foram tratadas e registradas de forma adequada, né? Então são temas que parecem ali óbvios, mas isso consta obrigatoriamente também na carta de representação, e é um documento que precisa ser formalmente assinado pelos responsáveis da administração ali para que o auditor tenha condição de emitir o relatório de auditoria, né? Então, um dos trâmites ali que um processo de auditoria precisa executar é a obtenção de representação formal, né, da administração. Então, nós temos uma carta de contratação, que é a nossa proposta, onde constam todos os termos relacionados ao escopo do trabalho que será aplicado, e ao final desse processo existe uma nova representação formal que a administração fornece aos auditores com todas as responsabilidades que foram ali exemplificadas, que foram tratadas nesse documento e que foram aplicadas para o processo de preparo das demonstrações financeiras, né? Então fica ali claro quais são as responsabilidades da administração formalmente assinadas e reportada aos auditores para que eles tenham condição de fazer a emissão do relatório com a opinião sobre as demonstrações contábeis, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenha contribuído, é mais um aspecto aqui relacionado ao processo de auditoria, né? E as representações formais elas são um procedimento obrigatório e comum aí em todo o processo de asseguração que o auditor executa, né? Então a administração precisa reafirmar ali as suas responsabilidades e isso é feito por meio desse documento, tá? Espero ter contribuído e voltamos aí numa próxima oportunidade com mais tópicos de auditoria. Obrigada, pessoal.